Muito bem, após vermos os princípios básicos do movimento em uma dimensão, hoje nós vamos ver um pouco do movimento em duas e três dimensões. O movimento em uma dimensão, nós precisávamos apenas de uma coordenada, não é? Então, em uma dimensão, nós tínhamos uma coordenada, que era a coordenada x, e a partir dela, se eu conhecer x do tempo, né, como que a posição varia no tempo, eu posso tirar todas as informações do movimento. Ou seja, daqui eu posso tirar a velocidade como função do tempo, eu posso tirar a aceleração como função do tempo, e eu posso classificar o movimento. A gente pode classificar o movimento. Quando o x cresce com o tempo, o movimento é chamado progressivo. Quando o x diminui com o tempo, esse é um movimento chamado retrógrado. Da mesma maneira, quando a velocidade aumenta com o tempo, nós chamamos de movimento acelerado. E quando a velocidade diminui com o tempo, nós chamamos de movimento desacelerado. Mas tudo está nessa coordenada. Na verdade, passando um eixo, que é o eixo da coordenada x, nós temos tudo para analisar o movimento. Quando a gente vai para duas dimensões, então já não é bem assim. Quando a gente vai em duas dimensões, seria impossível nós descrevermos o movimento apenas com uma coordenada x de t. Nós já começamos com a necessidade de ter duas coordenadas, x de t e y de t. Por quê? Porque no movimento em duas dimensões, certamente ele está abrangendo um plano, onde você tem as coordenadas y e x, e o movimento é caracterizado por uma sequência de posições, que é chamado a trajetória, tá certo? Nesse plano xy. E para que a gente possa determinar a posição num determinado instante, então a cada instante de tempo, o tempo, na verdade, aqui está decorrendo ao longo desses pontos. E para determinar a posição, nós, em geral, gostamos de caracterizar isso por um vetor. Lá em cima, no movimento 1D, também caracterizávamos por um vetor, mas era um vetor mais simples, que está sempre posicionado ao longo do eixo x. Agora, não, ele pode estar no plano em qualquer direção e sentido. No movimento em uma dimensão, o sentido poderia ser positivo ou negativo. Aqui não, aqui você tem, na verdade, o sentido dele podendo ser descrito por qualquer posição angular de 0 a 360 graus. Muito bem, e como que a gente representa essa posição? Normalmente, nós vamos lá e utilizamos aquilo que aprendemos de coordenadas, né? Como expressar as coordenadas. E como é vetorial, nós costumamos criar um vetorzinho que é chamado versor, que indica apenas a direção do eixo. E a amplitude vai ser dado pelo valor da coordenada. Então, nós podemos expressar isso como a coordenada x na direção y, mais a coordenada y na direção j. O vetorzinho i e j são chamados versores, eles não têm unidades e eles indicam apenas a direção e o sentido dos eixos. Tá certo? Então, se a gente souber isso aqui, nós somos capazes de caracterizar totalmente o movimento. Agora, é interessante que esse vetor varia. Nesse instante de tempo, o vetor estava aqui. Num outro instante de tempo, que você pegue mais adiante, o vetor está aqui. E assim sucessivamente. Portanto, quem está mudando no tempo são as coordenadas x e y. Então, na verdade, o tempo está embutido tanto na coordenada x como na coordenada y. Para poder determinar muito bem
movimento em duas dimensões, nós necessitamos duas coordenadas espaciais e a sua dependência temporal. Aqui já é bom salientar que o tempo decorre igualmente nas duas coordenadas. O tempo é um parâmetro que flui igualmente nas duas coordenadas. Ele é comum para as duas coordenadas. Quer dizer, quando eu estou numa determinada posição XY, significa que o X evoluiu com o tempo, o Y evoluiu com o mesmo tempo. Então o tempo está presente e é igual nas duas coordenadas quando a gente quiser caracterizar aonde o corpo se encontra, qual é o seu deslocamento no tempo. Agora, como a posição ela é determinada por um vetor, certamente serão também determinadas por um vetor a velocidade e a aceleração. Então, a caracterização completa do movimento agora vai precisar ter duas grandezas que variam. Como elas variam com o tempo? Bom, aí não necessariamente tem que ser igual, pode ser diferente. Esse é o movimento em duas dimensões. Se nós formos... e aqui no movimento em duas dimensões, obviamente, nós temos o R é igual ao X na direção Y mais o Y na direção J, que são os eixos de coordenada. Quando nós determinarmos a velocidade, ela também terá uma componente na direção X e uma componente na direção Y. Ou seja, o vetor vai ter uma amplitude e um sentido e direção dado pelos versores. Também será aceleração. Ela poderá ter uma componente na direção Y ou X, uma componente na direção Y. Então, agora você vê que no movimento bidimensional, para cada grandeza física que caracteriza o movimento, vai ser necessário duas componentes, dois valores em cada instante de tempo. É assim que nós iremos compor, caracterizar o movimento em duas dimensões. Muito bem. Então, nós vamos aprender a fazer isso de uma forma bastante elegante. E tudo isso aqui, agora fica essencial a característica vetorial, porque você vê agora uma infinidade de direções e sentidos que nós podemos ter aqui no movimento em duas dimensões. Muito bem, e se eu for para o movimento em três dimensões? Muda muito? Bom, muda pouco, mas muda. Porque agora o movimento em três dimensões, ele adquire, como está dizendo, são três dimensões. Ele pode se deslocar em três coordenadas diferentes. Então, para o movimento em três dimensões, então você agora, a caracterização deste movimento, ela passa a ter uma coordenada X, uma coordenada Y e uma coordenada Z. E existe lá uma sequência temporal no espaço que determina a trajetória. Se você, por acaso, quiser saber aonde está o corpo num determinado instante de tempo, então você vem aqui e ele vai ter as projeções, que a gente chama, ou componentes, na direção X, na direção Y e na direção, obviamente, Z. E agora nós precisamos um versor a mais para poder caracterizar esse movimento. Então, enquanto na direção X nós chamamos o versor I, na direção Y nós chamamos o versor J, na direção Z nós chamamos o versorzinho K. E eles caracterizam totalmente o sentido e direção dos eixos. Tá ok? E para expressar esse movimento agora, obviamente o tempo está fluindo igualmente para as três coordenadas. É muito importante lembrar sempre que o tempo é igual para todas as coordenadas, porque afinal é o mesmo ponto, objeto,
que está se deslocando no espaço. A posição agora, ela é determinada por um x na direção y, mais um y na direção j, mais um z na direção k. E a velocidade? Bom, a velocidade agora é caracterizada por uma componente x na direção x, mais uma componente y na direção y ou j, mais uma componente z na direção k. E a aceleração? Mesma coisa. Agora, trata-se de ter 3 componentes para aceleração. Elas têm alguma relação entre elas? Não necessariamente. Alguém pode estar empurrando mais o corpo numa direção do que na outra, não é isso? E, portanto, pode dar a ele mais velocidade ou uma taxa de velocidade maior numa direção do que na outra. E agora eu tenho, então, um vetor tridimensional, aonde entra o tempo em tudo. O x de t, o y é de t, o z é de t, o v de x também. Agora o movimento pode ser dito progressivo ou retrógrado? Bem, há quem diga que você pode classificar como está sendo o comportamento do movimento em cada eixo, para você poder utilizar um pouco daquilo que aprendeu do movimento em uma dimensão, porque quando a gente olha apenas das direções, nós estamos praticamente olhando como se fosse um movimento unidimensional. Quem varia com o tempo, à medida que o tempo passa, é o vetor. O vetor varia como um tempo. Olha aqui, aqui era o R no T1. Aqui é o R em T2. Variou. Ele está em um outro ponto da trajetória. Essa sequência de pontos que nós vimos aqui determina a trajetória do corpo como um todo. E como que eu determino uma em relação à outra, uma variável a partir da outra? É a mesma coisa. A variação da coordenada x com o tempo é a velocidade x. Então a velocidade x nada mais é do que a variação da coordenada x com o tempo. E a velocidade y? Idem, é a variação da coordenada y com o tempo. E a componente z? Idem, é a variação da coordenada z com o tempo. Aí as acelerações, mesma coisa. A componente x deve ser como a variável x da velocidade está variando com o tempo. A y me dá o AY, né? A aceleração na direção y. E a aceleração na direção z me dá a variação da velocidade z com o tempo. Então isso é muito interessante, porque você vê, né? Ao longo de uma direção, eu posso olhar todos os aspectos do movimento. Ao longo da outra direção, eu posso também olhar todos os aspectos do movimento. E ao longo da terceira direção, eu também posso olhar todos os aspectos do movimento. Se fosse bidimensional, não teria a segunda coluna, a última coluna. Simplesmente isso. O fato de eu tomar a variação do vetor é a soma das variações de cada componente, me dá um princípio interessante. Ele me dá um princípio que é um princípio de eu olhar independentemente o movimento em cada direção do movimento que é além de uma dimensão. Então, o movimento sendo além de uma dimensão, ele me permite olhar cada componente e no final compor, porque afinal eu posso olhar o x, como ele varia e como a variação do x varia, que é a aceleração. Com isso, eu determino todas as componentes e sou capaz, no final, de compor nesse ponto como era a velocidade, né? Aqui a velocidade vai ser assim, e como era a aceleração. A aceleração pode ser assim, né? Quer dizer, eu posso fazer tudo isso olhando as componentes. Então, para lidar com os movimentos bidimensional e tridimensional, o que nós fazemos
é olhar independentemente as componentes. Então, nós adotamos um princípio, que é o princípio que nós podemos tratar com cada componente, ou com cada direção, né? Do movimento, de forma independente. E o que nós fazemos no final da história? Compomos no final todas as componentes. É assim que nós resolvemos o problema do movimento de 2 e 3 dimensões. Então você vê, aumentar uma dimensão no movimento significa é como tratar 2 problemas de uma dimensão. Agora, o que tem de interessante nisso é que o tempo, isso você tem que guardar, tempo flui igualmente em todas as direções. Em todas as componentes das grandezas, né? Ou em todas as direções. Sabendo esse princípio, olhando esse princípio, nós somos capazes de lidar com o movimento sem nenhum problema. Por isso que nós gastamos certo tempo no movimento em uma dimensão, porque agora nós aplicamos aquilo que nós aprendemos e tratamos o movimento em 2 dimensões sem nenhum problema, tá certo? Bastando para isso ser muito cuidadoso do que é cada componente do movimento. E lembrando que o tempo é um parâmetro, é uma grandeza física que flui igualmente em todas as direções. Tá certo? Muito bem. Sabendo isso, nós podemos começar alguns exemplos para você ver como que é a coisa. E, obviamente, existem determinados tipos de movimento em 2 dimensões e em 3 que nós queremos dar um destaque especial. Em 2 dimensões nós vamos dar 2 destaques especiais. É o lançamento de projéteis, que é extremamente importante em balística e tudo isso, e o movimento circular, seja ele uniforme ou acelerado. O movimento tridimensional, nós vamos lidar com essas vertentes do movimento bidimensional, só que agora expandido para vários planos. Por exemplo, a explosão de uma granada. Ela é tridimensional, ela é uma composição de movimentos balísticos em mais do que 2 dimensões, né? Então, nós vamos verificar como essas coisas acontecem. Muito bem. Deixa eu dar um exemplo antes de passar para a próxima aula, que é o exemplo da travessia de um rio. Só para... todo mundo já fez esse exemplo. Mas sempre vale a pena repetir. Então nós temos um rio com letra minúscula, porque não é o Rio de Janeiro. E nós vamos pegar, então tem um rio aqui, obviamente a água flui com a velocidade do rio. E nós temos um barquinho aqui, que vai começar um movimento aqui, e vai tentar chegar, vai atravessar. E o barquinho, ele é capaz, né? Ele tem aqui no seu motor uma capacidade de impor ao barco uma velocidade V do barco, independente da velocidade da água. Estando na água, o barco é capaz de desenvolver esta velocidade. A questão é, vamos analisar esse movimento, tá certo? Então agora, o que nós fazemos para analisar esse movimento? Bem, muito fácil. O barco vai sair dessa posição aqui. Eu vou chamar esse eixo aqui do eixo X e vou chamar esse eixo aqui do eixo Y. E vou deixar o barquinho analisando agora a sua trajetória em 2 direções diferentes, porque afinal o seu movimento vai ser plano. Trata-se de um exemplo claro
do movimento em duas dimensões. Claro que aqui é a margem 1, aqui é a margem 2, né, do rio. Tá certo? Então ele está restrito a uma travessia nesse tamanho aqui. Tá certo? Muito bem. Então como que vai ser a trajetória desse barco? Então, como eu disse para vocês, na direção X é nos dado que o barco tem a velocidade da água do rio, porque a água do rio leva o barco. E na direção Y? Na direção Y, o barco tem a velocidade capaz de ser imposta pelo motorzinho do barco, que é VB. Tá certo? Muito bem. Então, olhando o como deverá ser o desenrolar, aqui é o ponto zero para a gente, né? Da onde ele saiu. E o tempo vai rolando para todo mundo agora. Então, na direção X, ele deverá desenrolar ou desenvolver um movimento que é um movimento uniforme, porque está dizendo que a velocidade é constante, a velocidade do rio deverá ser x igual a VRT. E na direção Y? Na direção Y, ele deverá ter a velocidade do barco vezes o t. Se você dividir uma pela outra, tá certo? Você tem que y sobre x é igual a quem? A velocidade do barco dividido pela velocidade do rio. Porque o tempo é comum e está se desenrolando. Ou seja, y vai ser igual a VB sobre VR vezes x. Essa é a equação da trajetória. É importante ver que quando marca isso, quando nós colocamos a trajetória, nós de alguma maneira eliminamos o tempo. Nós não sabemos em que instante de tempo vai estar. Nós podemos voltar e calcular, mas nós não sabemos. E isso aqui é uma equação de reta, cuja inclinação... Qual que é a inclinação? É o ângulo θ, cuja tangente é VB sobre VR. Essa é a inclinação. Então, olhando o que vai acontecer aqui, o barco vai sair daqui, vai desenvolver um movimento, a tua trajetória, ela é em linha reta, porque a equação é reta, e a inclinação do seu movimento vai depender muito da razão da velocidade do rio e do barco, que de alguma maneira é a velocidade que ele pode desenvolver em cada direção. Então ele vai sair e vai chegar no extremo. Se a gente perguntar assim, aonde ele vai chegar? É fácil. Se o rio tiver uma largura L, não é verdade? Se ele tiver uma largura L, então isso aqui é L, você conhece o ângulo, você determina o deslocamento na horizontal e determina o caminho total que ele vai percorrer. Tudo isso é possível calcular agora que você montou a equação da trajetória. Porque no movimento unidimensional nós sempre sabíamos a trajetória. Agora, no movimento bidimensional, não. No movimento bidimensional, nós só sabemos a trajetória quando montamos o compromisso dos movimentos em uma dimensão, numa direção e na outra direção. Quer dizer, você tem que aplicar com seriedade aquilo que eu falei. Trata independentemente os movimentos em uma direção, na outra direção e compõe para obter a trajetória. Isso aqui é a trajetória do barco, né? Se você quiser saber quanto ele vai percorrer, como eu disse, agora você tem o ângulo. Tendo o ângulo, você determina esse comprimento, determina esse comprimento, determina tudo que você quiser saber para caracterizar aonde ele vai chegar. Então, se você vai pegar a sua namorada e vai sair, né, atravessando o rio, e você quer ser esperado pelo pai dela do outro lado, ou não, né? Não sei. Então, você tem que fazer essa conta, sabendo a velocidade do rio e a velocidade do barco, para saber o ponto de chegada que o barco vai ter ao chegar lá. O tempo está se desenrolando. Deixa eu fazer aqui em vermelho.
o tempo está se desenrolando à medida que a trajetória é percorrida. Aí o tempo vai se desenvolvendo. Bom, esse é apenas um exemplo, né, para você ficar aí familiarizado. Na próxima aula, nós vamos nos focalizar um pouco no movimento bidimensional, tratando os casos que nós consideramos mais relevantes e fazendo uma série de exemplos. Em seguida, em 3 dimensões, sempre usando o mesmo princípio que eu descrevi aqui para vocês, tá bom? E se você quiser sempre, além daquele princípio, lembre-se, você compõe e tem a grandeza vetorial ao final da história. Se eu quisesse escrever o vetor deslocamento do barco como função do tempo, ele seria x na direção y mais y na direção j. Portanto, seria VR de t na direção y mais v barco vezes t na direção j. Esse é o vetor deslocamento, que é uma das grandezas importantes para você saber como função do tempo tudo está desenvolvendo. Muito bem, até a próxima aula.